Olá, eu sou Tarcísio de Lima, técnico de informática desde 2010 e no vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer um cliente RESTful para a API da Foxbit. O primeiro passo é a gente criar uma pasta para o nosso projeto. Eu vou criar uma pasta aqui na pasta raiz do Linux e vou colocar o nome de cliente. Entrando na pasta, eu vou abrir o Visual Studio Code para a gente editar o código. E aqui no navegador eu vou mostrar para vocês o que a gente vai precisar para fazer esse cliente. A gente entra no site da Foxbit aqui. E aqui na página principal a gente tem um link API na área de tecnologia. Essa página aqui lista as APIs pra gente, as APIs que a Foxbit tem disponível. A gente vai utilizar a API REST versão 3. Clica nesse botão para abrir a documentação da API. E nessa página a gente vê todos os endpoints que essa API disponibiliza pra gente e o endpoint que a gente vai usar aqui vai ser o endpoint do get candlesticks, tá? Aqui e o outro projeto que a gente vai precisar utilizar é o Google Charts. Para a gente desenhar um gráfico na tela. A gente vem aqui em Guides e procura por Candlesticks Charts. Ele vai mostrar um exemplo aqui pra gente e a gente vai utilizar esse exemplo para fazer o nosso aplicativo. Eu vou criar aqui um arquivo index.html para a gente escrever uma página. E vou colocar aqui o código padrão do VS Code. A gente vai precisar de uma tag para o gráfico. Eu vou colocar uma tag com ID charts aqui e uma tag script para a gente escrever em JavaScript. O arquivo de JavaScript vai ser index.js e eu vou criar esse arquivo aqui agora. Para a gente fazer a requisição para a API da Foxbit, eu vou criar um botão. Botão candlesticks. Vou atribuir um texto a esse botão. Esse mesmo texto que a gente tem na API. E para esse botão eu vou também atribuir um evento de clique, para quando a gente clicar no botão, a gente fazer uma requisição para a Foxbit. Para disponibilizar essa página
para a gente visualizar no navegador. Eu vou iniciar uma imagem do Docker com o Nginx, tá? E a gente escreve assim no terminal do Linux: docker run -rm para apagar a imagem depois que a gente utilizar, -v para eu criar um volume e associar os arquivos de fora do container com os arquivos de dentro do container. Os arquivos estão na pasta atual, então eu coloco o pwd. Eles vão estar associados com a pasta app dentro do container. E dentro do container eu coloco "-w" para dizer que eu vou iniciar o container dentro da pasta app. Aí aqui na frente eu coloco o Nginx. E a gente vai precisar de uma rede, então --net host para dizer para o Docker que a gente vai utilizar. O Docker vai baixar a imagem do Nginx e iniciar na porta 80. Assim a gente consegue fazer o aplicativo rodar na porta 80 da nossa máquina. Aqui ele colocou a página padrão do Nginx, porque na verdade eu vou precisar configurar a pasta dentro do Nginx. Antes disso eu vou ver aqui qual é a pasta do Nginx que a gente tem os arquivos HTML. Find --name HTML é a instrução do Linux para a gente procurar um arquivo ou uma pasta com o nome HTML a partir da pasta raiz do Linux. Aqui é um menos só. Essa é a pasta, eu vou copiar a pasta e vou sair da imagem. Aí a gente vai colar essa pasta aqui e iniciar esse container novamente. Agora sim, recarregando a página aqui no navegador, aparece a página que a gente criou no VS Code. E essa página a gente vai editar. Aqui eu vou colocar o botão que a gente criou dentro do body. Para ele ficar visível pra gente, apareceu aqui Candlesticks. O que a gente programou aqui é que quando eu clicar no botão Candlesticks, vai aparecer um alerta, por enquanto. Então eu vou clicar no botão, apareceu um alerta escrito Foxbit. E agora sim a gente vai para a requisição da API. Aqui na página da documentação da API da Foxbit a gente tem esse endpoint get candlesticks e a gente tem a URL para fazer a requisição dele aqui. Abrindo a URL no navegador mesmo a gente recebe um erro, mas a gente vai precisar dessa URL para fazer a chamada. Eu vou copiar a URL e colocar em uma variável aqui no código. Essa URL ela tem dois parâmetros. Um parâmetro na própria URL, que é o parâmetro do símbolo, e o outro parâmetro é um parâmetro da query, da URL, que é o intervalo. E a gente vai fazer a interpolação para completar esses valores
com os valores das variáveis aqui. A gente vai precisar do símbolo e do intervalo. O intervalo padrão é de 1 minuto. E o símbolo, por enquanto, a gente vai usar esse BTC-BRL, que é o símbolo de Bitcoin para real brasileiro. E para a gente fazer a chamada para a requisição para a API da Foxbit, a gente utiliza o URL e recebendo o retorno, o resultado, transforma o resultado em JSON e por enquanto a gente vai imprimir o JSON no console. E caso der erro, a gente imprime o erro no console também. Eu vou recarregar a página, abrir as ferramentas de desenvolvedor e visualizar o console. Quando eu apertar esse botão, a página vai fazer uma requisição para a API da Foxbit, assim como a gente programou com a função fetch. E quando a função fetch retornar, ela vai transformar o resultado em JSON para a gente, e a gente vai pegar esse JSON e imprimir no console. Aí o resultado vai aparecer aqui. Apareceu aqui o resultado da requisição com todas as informações que a gente pediu, que seria um array de candlesticks. E esse array de candlesticks tem essas informações aqui: a data e hora de abertura do candlestick, o preço de abertura, o preço mais alto, o preço mais baixo e o preço de fechamento. E são essas informações que a gente precisa para desenhar o gráfico na tela. A resposta dessa requisição vem com mais informações, mas por enquanto a gente não precisa dessas outras. Então a gente vai mapear esse resultado para poder imprimir na tela o gráfico que a gente precisa. A gente recebe um array e a partir desse array a gente vai mapear exatamente cada uma das linhas. Tem as seguintes informações: a data e hora de abertura, o preço de abertura, o preço mais alto, o preço mais baixo e o preço de fechamento. Então eu vou colocar eles em um array para a gente receber da API, e a partir dos dados que a gente recebe da API a gente entrega para o gráfico. E aqui eu vou colocar uma função para desenhar no gráfico, draw charts. A gente vai criar essa função que recebe o array para desenhar o gráfico. Por enquanto eu vou imprimir no console para ver se o array veio certo, como a gente precisa. Recarreguei a página, cliquei no botão, ele vai fazer a requisição para a API da Foxbit, retornando da API da Foxbit a resposta vira JSON.
Do nosso lado, a gente transforma o array em JSON em um array mais curto para utilizar só as variáveis que a gente precisa. E então a gente imprime no console, por enquanto. E aqui apareceu os dados que a gente precisa para criar o array. Agora a gente vai trabalhar com o Google Charts para desenhar o gráfico. Para trabalhar com o Google Charts a gente precisa do script para carregar a biblioteca. Eu vou copiar aqui essa linha e colar aqui na página HTML. E então a gente vai precisar dos scripts para carregar o pacote de gráficos. E a função para desenhar o gráfico. Aqui no exemplo ele utiliza essa função aqui. A gente poderia copiar essa função inteira e colar no nosso código. E utilizar essa função como a função que a gente faz a chamada aqui. Essa função recebe um array e esse array é o array que a gente passa para o desenho do gráfico. Eu vou colocar essas opções aqui embaixo, tirar elas aqui. E colocar essas variáveis como const. Para a gente desenhar o gráfico, a gente vai precisar de uma div, assim como eu disse antes. E aqui a div tem o nome de chartDiv. A gente colocou aqui a div como nome de chart. Eu vou copiar o ID da div aqui. Vou colar aqui. Assim. Agora salvei o arquivo. Vou recarregar a página aqui. E agora, ao invés de os dados aparecerem nas ferramentas de desenvolvedor, ele vai criar um gráfico aqui na tela quando eu apertar esse botão. Apertei o botão, ele trouxe os dados e tentou criar o gráfico, mas não conseguiu. Muito provavelmente porque os erros, os dados no array estão errados. Vamos mostrar no console os dados que vieram pela API antes de desenhar no gráfico. Ele está dizendo aqui que os tipos dos dados não podem ser string, né? Então aqui, quando a gente utiliza as variáveis vindas da API para criar o gráfico, a gente vai converter eles para números colocando um sinal de mais antes da variável. Assim, todas as strings numéricas são convertidas automaticamente para o tipo número. Apertando o botão aqui, agora sim, ele recebe da API os arrays de strings, mas converte para arrays de números, fazendo essa operação aqui, colocando o sinal de mais antes da variável. E aqui ele apresenta o gráfico atual dos candlesticks diretamente da API da Foxbit. Aí se eu apertar esse botão de novo, ele vai recarregar
os dados e vai apresentar um outro gráfico pra gente. E para cada vez que eu apertar esse botão, ele vai fazer a requisição para a API da Foxbit, carregar os dados novamente e criar um outro gráfico com os novos dados. Aqui a gente colocou o intervalo de 1 minuto, que é uma das opções que a API da Foxbit nos oferece. 1 minuto é o menor intervalo que a gente pode utilizar para fazer a requisição. Então, para a gente ter novos dados, aqui a gente precisa esperar pelo menos 1 minuto.